Você sabe qual é a diferença entre quem sai de uma crise financeira muito mais rico e quem sai completamente destruído? Não é sorte, ok? Não é inteligência acima da média. É uma única coisa, é que entendeu o que estava acontecendo antes de todo mundo entender. Já tinha previsto o que ia acontecer. E agora, nesse exato momento, quando você está assistindo esse vídeo aqui, o maior reset financeiro da história moderna está sendo montado agora, na frente dos nossos olhos. Guerra no Oriente Médio, petróleo quase dobrando de preço em questão de semanas, dólar perdendo hegemonia de forma acelerada, bancos centrais comprando ouro em volumes que não se viam desde a Segunda Guerra Mundial. A inteligência artificial, cara, criando uma crise de energia que ninguém estava preparado para enfrentar. Empresas como a Tesla se posicionando para controlar não só carros, mas a infraestrutura energética de todo o planeta. Isso não é teoria da conspiração, ok? Isso está documentado, está acontecendo agora e tem implicações diretas no teu bolso. Fala galera, Tranks, Peter aqui. Galera, hoje eu quero conversar com vocês de algo que eu venho estudando já tem alguns meses e que me tirou o sono várias vezes, de verdade. O grande reset financeiro global. Não aquele reset do Fórum Econômico Mundial, né, que virou meme nas redes sociais, não é isso. Eu tô falando realmente de algo documentado, real, mensurável, ok? Que tá acontecendo agora, em múltiplas camadas ao mesmo tempo, direto, na frente dos nossos olhos, e que tem implicações diretas para quem tem dinheiro, para quem quer construir patrimônio, para quem está tentando entender onde o mundo está indo. Nos últimos 80 anos, o mundo funcionou dentro de um conjunto muito claro de regras. O dólar era a moeda do planeta. Os Estados Unidos, eles eram a potência incontestável, sempre foi assim, entende? A globalização significava produzir onde era barato e vender onde era caro. Cadeias de suprimentos espalhadas pelo mundo inteiro eram consideradas eficientes e seguras. E essas regras sustentaram décadas de crescimento, de comércio, de relativa estabilidade global. Sempre foi assim, né? Desde que a gente se conhece por gente, as regras são essas. E essas regras estão acabando. E quando as regras mudam, o capital migra. É normal, sempre migrou. E vai migrar de novo. A questão não é se isso vai acontecer, a questão é para onde que vai o dinheiro. Quem vai ganhar e quem vai perder. Antes de mergulhar fundo nesse tema, eu quero saber onde que você está nessa história. Você já está posicionado em algum ativo real? Ouro, commodities, mineradoras? Ou você ainda está tentando entender o que está acontecendo? Comenta aqui embaixo que eu quero muito entender em que fase do entendimento você está agora. Vamos lá. Existe um pesquisador que passou 50 anos estudando ciclos econômicos desde 1350. O nome dele é Ray Dalio. E ele identificou o que chama de Big Cycle, né? O grande ciclo. Segundo ele, esses momentos de ruptura acontecem a cada 75 a 100 anos. E sempre seguem o mesmo padrão, sempre. Ele estudou e viu que sempre tem um padrão. É uma potência dominante, acumula dívidas demais. Começa a imprimir moeda para cobrir o rombo, perde confiança dos credores internacionais, o capital foge para os ativos reais e uma nova ordem se forma no lugar da antiga. O padrão se repetiu em 1870 com a segunda revolução industrial, se repetiu nos anos 1970 com a crise do petróleo, se repetiu nos anos 2000 com o super ciclo de commodities e galera, tá se repetindo agora com uma diferença fundamental que nenhum dos ciclos anteriores teve. Dessa vez a inteligência artificial está no meio de tudo. É uma mudança gigante de tudo, né? De tudo que a gente está vendo. A gente nunca presenciou isso. Mas ok, antes de chegar na inteligência artificial, eu preciso explicar o que quebrou a base do sistema atual. E a data exata é 24 de fevereiro de 2022. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Nesse dia, a Rússia invadiu a Ucrânia. E poucos dias depois, o Ocidente respondeu com o que foi chamado de a mãe de todas as sanções. Foi uma mega ultra sanção. Ultras sanções, né? Congelamento de 300 bilhões de dólares em reservas russas. Dinheiro que o Banco Central da Rússia tinha acumulado durante décadas. Metade disso estava lá em títulos de tesouro americano, em euros, em libras esterlinas, dentro do sistema financeiro ocidental. De um dia para o outro, cara, com um clique de Washington, esse dinheiro simplesmente desapareceu. Tipo, tecnicamente ele existia, né? Na prática ele era inútil. Ok, agora eu quero que você pense nisso no ponto de vista de qualquer outro país que estava assistindo. Da China, da Índia, do Brasil, da Arábia Saudita, da Turquia. Ok, países, né, que guardavam as próprias reservas dentro do sistema financeiro americano. Por quê? Porque era exatamente o que se considerava mais seguro do mundo inteiro, entende? Tipo, eu como país vou deixar minhas reservas dentro dos Estados Unidos porque lá é seguro. Mas peraí, o que os Estados Unidos está fazendo com a Rússia agora? Percebe onde eu quero chegar? Então a pergunta que surgiu na cabeça de todos esses governos, ao mesmo tempo, foi simples. Se Washington pode congelar 300 bilhões da Rússia com um clique, o que impede de fazer o mesmo com a gente? E eu pergunto pra vocês, o quê? Resposta assustadora era, absolutamente nada. Todos perceberam que eles não podiam fazer nada. Se os Estados Unidos quiser apertar o interruptor, acabou. Tudo que tem de dinheiro lá dentro não é mais seu, é deles. Confisco. Foi aí que a confiança no sistema
começou a rachar de verdade. Não foi aos poucos, foi de uma vez. Tipo, foi uma avalanche. E esse racha tá se alargando até hoje, tá aumentando. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar, ele era a moeda do mundo, entende? Qual é a moeda do planeta Terra? O dólar. Não por acaso aqui, mas por design. Em Bretton Woods, as potências ocidentais decidiram isso intencionalmente, eles quiseram isso. Em 1971, o Nixon, ele encerrou a conversibilidade do dólar em ouro. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Então o sistema de Bretton Woods acabou formalmente ali. Todo mundo quis isso. Mas o dólar continuou sendo a moeda de reserva global. Não era mais lastreado em ouro, mas lastreado em algo que na época parecia igualmente poderoso. A confiança. Todo mundo confiava no dólar. A confiança de que o sistema financeiro americano seria neutro sempre. De que reservas guardadas em dólares estariam seguros independente de quem você fosse. E essa confiança foi a base de tudo por 80 anos. Em fevereiro de 2022, essa base rachou. E quem percebeu isso mais rápido que qualquer outro país foi a China. Em novembro de 2013, a China tinha 1,3 trilhão de dólares em títulos de tesouro americano. Era um dos maiores credores da dívida americana do mundo. Hoje esse número caiu para menos de 600 bilhões. É uma redução de mais da metade em pouco mais de uma década. Então o que a China fez? Ela foi vendendo, aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, vendendo direto. Trimestre após trimestre, ano após ano, desfazendo silenciosamente a posição dos títulos americanos. E para onde que foi esse dinheiro? Grande parte foi pro ouro. Depois que as sanções contra a Rússia começaram, a China acelerou, massivamente a compra de ouro físico. Ouro mesmo, ouro físico, para botar na mão. Metal que ninguém pode congelar, que não depende de nenhum sistema de pagamento controlado por Washington, que não pode ser bloqueado com um clique. Bancos centrais do mundo inteiro fizeram o mesmo movimento. Pô, se os chineses estão fazendo, vamos fazer também. Então as compras de ouro por bancos centrais globais bateram recordes históricos consecutivos, superando 1.000 toneladas por ano por 3 anos seguidos. Em 1970, 55% das reservas dos bancos centrais eram em ouro. Nos anos 2000, só pra você ter noção, esse número tinha caído para 10%, enquanto os títulos americanos representavam 30% das reservas globais. Todo mundo trocando ouro, por título americano. A gente confiava, o mundo confiava nos Estados Unidos. Era o auge da confiança no dólar, o auge da hegemonia americana. Hoje, os bancos centrais estrangeiros estão guardando mais ouro nas reservas do que títulos de tesouro americano. Está acontecendo, isso nunca tinha acontecido antes. É a primeira vez que isso acontece desde 1996. E o ouro, que uma onça valia menos de 4 mil dólares há alguns meses, está hoje acima de 5 mil dólares a onça. Não é coincidência, ok? É o mercado dizendo que o dinheiro está migrando. Lei da oferta e demanda. Mas não é só o ouro. Os países se sentiram ameaçados por esse confisco russo que aconteceu com a Rússia, começaram a construir algo muito mais ambicioso. Uma alternativa ao próprio sistema de pagamentos controlado pelos Estados Unidos. Brasil e China avançam no sentido de tirar um intermediário do comércio entre os dois países. As transações vão abrir mão do dólar, a moeda norte-americana. Em outubro de 2025, o BRICS lançou o BRICS Unit em programa piloto. É um instrumento de liquidação parcialmente lastreado em ouro, com 40% respaldado em metal físico e 60% em moedas dos países membros. Em 2026, o BRICS Pay está expandindo conexões entre sistemas de pagamento instantâneo de todos os países do bloco. O Pix brasileiro, o SPFS russo, o CIPS chinês, o UPI indiano, todos conversando entre si em tempo real, sem precisar passar pelo dólar, sem intermediários americanos, sem SWIFT. Isso não é ficção científica, isso está acontecendo agora, uma coisa impensada há um tempo atrás. E os Estados Unidos perceberam a ameaça. O bloco BRICS hoje inclui potências como Irã, Arábia Saudita, Egito, Vietnã. Juntos, esses países representam 45% do PIB global, produzem 30% do petróleo do mundo. E a estratégia deles está ficando mais clara cada trimestre, que é o quê? Desacoplar do dólar e do sistema financeiro ocidental. Nada de ficar preso ao sistema financeiro do Ocidente. Mas não de uma vez, Não com um evento dramático, mas bloco a bloco, nota a nota, sabe? Contrato a contrato, aos poucos, de forma silenciosa. Agora vamos falar da dívida americana, porque sem entender isso você não entende nada do que está acontecendo. No final de 2025, a dívida federal americana atingiu 38 trilhões de dólares. Galera, é um número tão grande que perde até o significado. O que é isso? É muito dinheiro. Então, eu vou te dar uma perspectiva. Se $1 fosse equivalente a 1 segundo, $1 milhão seria 11 dias. $1 bilhão seria 31 anos. E 38 trilhões de dólares
seriam mais de 1,2 milhão de anos. Esse é o tamanho da dívida americana. E essa dívida não está parada, ela cresce em média 6 bilhões de dólares por dia, quase 250 milhões por hora. Daqui a pouquinho, quando você acabar esse vídeo, cresceu mais de 200 milhões de dólares. Só pra você ter noção. Em 2025, os Estados Unidos pagaram quase $1 trilhão só em juros dessa dívida. Mais do que o orçamento inteiro de defesa do maior e mais poderoso exército do mundo. O Congressional Budget Office projeta que os gastos com juros vão ultrapassar $1 trilhão em 2026. Com juros só. Em 10 anos, a conta acumulada de juros vai ser de 13 trilhões. E aí isso cria o que os economistas chamam de armadilha da dívida. Quanto mais você deve, mais juros você paga. Quanto mais juros você paga, mais você precisa pedir emprestado. Quanto mais você pega emprestado, mais você deve. É um ciclo, né, que matematicamente não tem saída fácil. Quem está preso nesse ciclo não consegue sair, ainda mais com uma dívida dessa. E historicamente, os governos têm duas formas de dívidas impagáveis. A primeira é dar calote. A segunda é inflacionar a moeda, imprimindo dinheiro para pagar a dívida, diluindo o poder de compra de quem tem riqueza guardada em papel. E adivinha qual a opção que os governos sempre escolhem? Durante a pandemia, o M1 americano, que é a quantidade de dinheiro circulando na economia, explodiu de 4 trilhões para mais de 20 trilhões em menos de 2 anos. 5 vezes mais dinheiro no sistema em questão de meses. É por isso que desde 1913 o dólar já perdeu 96% do poder de compra. E o Ray Dalio, o cara que sempre estuda esses padrões nas crises financeiras, ele estudou 500 anos de história econômica e ele identificou esse padrão se repetindo em todos os grandes impérios que já existiram. Sempre. Impérios, estou falando. Quando o império acumula dívida demais, começa a imprimir moeda para cobrir o rombo. Perde a confiança dos credores internacionais, né, de quem ele está devendo internacionalmente. O capital foge para os ativos reais, tipo para ouro, né, para commodities, para países que têm os recursos físicos que o mundo precisa, ou seja, já tá devendo. E os países vão tirando o dinheiro lá de dentro, piora mais, né? E aí com os outros países tirando o dinheiro do país que tá devendo, aí vem bolsas fechando, moedas destruídas pela hiperinflação, ativos confiscados. O padrão que ele identifica é sempre o mesmo. Dívida excessiva, impressão monetária, perda de confiança, fuga para os ativos reais. Pode ver. Familiar demais, não é? Para e pensa. Mas tem uma camada nova nessa história que eu preciso te contar. Uma força que o ciclo de 2002 não tinha. Uma força incomensurável que está criando uma demanda por recursos físicos numa escala que o mundo nunca viu. E essa força tem nome: inteligência artificial. A Microsoft confirmou a inauguração de 2 data centers de inteligência artificial no Brasil, de quase 15 bilhões de reais. A IA é frequentemente comparada à internet como um todo. Só que essa comparação ela subestima assim, enormemente o que está acontecendo. A internet mudou como a gente se comunica, mudou como a gente acessa a informação. A inteligência artificial está mudando a capacidade cognitiva humana em si, a forma da gente pensar. O Sam Altman, o CEO da OpenAI, ele disse que a IA vai comprimir décadas de progresso científico em poucos anos. O Dario Amodei, CEO da Anthropic, que é a empresa que criou o Claude, foi ainda mais direto. Ele disse que em breve a gente vai ter o equivalente a 1 bilhão de cientistas trabalhando ao mesmo tempo e que a IA vai gerar mais descobertas científicas nos próximos 10 anos do que a humanidade gerou nos últimos 100. O que ninguém estava preparado para enfrentar é que a revolução mais digital da história, que é essa da IA, junto com a internet, também é a maior consumidora de recursos físicos que o mundo já viu, historicamente, em toda a trajetória. Os data centers que a IA precisa para funcionar consomem, galera, quantidades absurdas de energia. Mas muito. Um único data center de grande escala pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade inteira. Em 2024, ok? Que ainda estava no início a IA, os data centers americanos consumiram entre 176 e 183 terawatts-hora de eletricidade. Esse número pode chegar a 12% de toda a energia americana até 2028, de acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos. E mais, o maior operador de energia elétrica dos Estados Unidos, o PJM, né, que serve 65 milhões de pessoas em 3 estados, projeta que vai estar 6 gigawatts abaixo da necessidade de confiabilidade já em 2027, ano que vem. A Amazon, o Google, a Microsoft e a Meta vão gastar juntas entre 650 e 700 bilhões de dólares em infraestrutura de IA só em 2026, agora, nesse ano. Isso é um aumento de 67% em relação a 2025, que por sua vez já tinha sido um aumento de 73% em relação a 2024. Está crescendo uma curva muito ascendente. A Bloomberg estimou que o custo total para construir os data centers necessários para a corrida da IA vai chegar a mais de 3 trilhões de dólares nos próximos anos. 3 trilhões, cara. O PIB inteiro do Brasil é de aproximadamente 1,8 trilhão. Só que toda essa energia que a IA precisa vai exigir infraestrutura, que por sua vez vai exigir quantidades absurdas de metais físicos. Cobre para conectar tudo. Prata para os painéis solares que vão alimentar os data centers. Terras raras para os chips, transformadores, geradores. E lítio para armazenar energia quando o sol não brilha. E aí a gente chega num problema que é literalmente impossível de resolver rápido.
a escassez de minerais críticos. Você não tem mineral para sempre, tá cavando, tirando da terra, e aí? Vai tirar até quando? Então vamos falar do cobre primeiro. A demanda por cobre deve crescer entre 35% e 40% até 2030. Só que a oferta cresce 3% ao ano. Uma mina de cobre leva entre 10 e 20 anos para ser desenvolvida. O teor médio do minério de cobre nas minas do mundo caiu de 1,4% em 2010 para 0,65% em 2024. O que significa isso, Pedro? Significa que você precisa minerar mais do que o dobro de rocha para produzir a mesma tonelada de cobre. E para você manter um crescimento global de 3% ao ano, cara, a humanidade vai precisar minerar nos próximos 18 anos a mesma quantidade de cobre que minerou nos últimos 10 mil anos. 10 mil anos de mineração humana em 18 anos. Consegue entender o problema disso? Agora vamos falar da prata, né? Porque a história da prata tá ficando louca. Isso é loucura isso aqui. A prata, ela é 8 vezes mais rara que o ouro acima do solo, levando em conta todo o material que já foi minerado na história humana. Só que o ouro custa 80 vezes mais. Porra, Peter, mas como é que isso é possível? Resposta na história monetária. Ao longo do século XX, os governos foram desmonetizando a prata progressivamente, aos poucos, retirando ela de circulação. O ouro continuou sendo reserva dos bancos centrais. A prata foi rebaixada a commodity industrial. O problema é que a prata é ao mesmo tempo um metal monetário, um metal industrial com propriedades únicas e um metal estratégico da revolução energética. Galera, cada painel solar usa prata. E os painéis mais modernos, mais eficientes, usam mais prata por painel, não menos. Em 2023, a indústria solar consumiu 232 milhões de onças de prata. Em 2024, subiu para mais de 270 milhões. A projeção para 2030 é de mais de 500 milhões de onças por ano, só para painéis solares. A produção total de prata no mundo inteiro, de todas as minas, de todos os países de 2024, foi de aproximadamente 1 bilhão de onças. A indústria solar sozinha está aí caminhando para consumir metade de toda a prata produzida no mundo. E o mercado físico de prata está em déficit pelo 5º ano consecutivo. Os estoques físicos disponíveis para entrega na COMEX caíram de 329 milhões de onças no início de 2025 para menos de 87 milhões de onças. Cara, uma queda de mais de 75% em menos de um ano. Foi outra curva ascendente só para baixo. E em janeiro de 2026, agora há pouco tempo, a China tornou as exportações de prata administrativamente muito mais difíceis. Por quê? Porque a China, cara, que é o maior refinador de prata do mundo, simplesmente não tem metal suficiente para suprir a própria demanda interna. Está construindo mais painéis solares do que qualquer outro país do mundo, né? Está expandindo a capacidade de semicondutores e está eletrificando a frota de veículos numa velocidade sem precedente histórico. A China está 300 mil por hora. E tudo isso leva a gente a uma concentração de poder que o Ocidente só está percebendo agora, quando já é tarde. Enquanto o Ocidente, nas últimas décadas, migrava o capital para o Vale do Silício, a China fazia o oposto. Ela investiu mais de 56 bilhões de dólares em mineração em países em desenvolvimento entre 2000 e 2021. E hoje controla o refino de 19 dos 20 minerais estratégicos mais importantes do mundo. Em dezembro de 2024, a China anunciou restrições às exportações de galho, germânio e antimônio para os Estados Unidos. Em 2025 foi ainda mais longe. A China impôs restrições sobre mais de 20 minerais críticos. Então a mensagem era clara. Você bloqueia a gente nos chips avançados, a gente bloqueia você nos materiais que vocês precisam para fazer os chips. Olha aí. Deng Xiaoping, o líder que transformou a China numa potência econômica, disse uma frase em 1992 que na época pareceu obscura. Ele disse o seguinte: o Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Hoje todo mundo entende. E é aqui que a guerra Estados Unidos versus Irã entra nessa história. Porque ela não está acontecendo no vácuo. Está acontecendo num momento de fragilidade máxima do sistema ocidental. Porque com o conflito, né, entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, o Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% do petróleo global todos os dias, foi efetivamente fechado. O preço do barril de petróleo quase dobrou em semanas. A Arábia Saudita teve que paralisar operações, cara, na maior refinaria de petróleo deles. O Catar suspendeu a liquefação de gás. E países que dependiam dessas exportações, tipo Índia, Japão, Coreia do Sul e boa parte da Europa, se viram lá no meio de uma crise energética brutal. Olha, essa guerra, e de verdade, independente de quem iniciou essa guerra e dos motivos geopolíticos por trás, acelerou algo que já estava em movimento. A percepção de que depender de cadeias de suprimento concentradas em regiões instáveis é uma vulnerabilidade fatal. Países, empresas e investidores que entenderam isso estão correndo para os ativos que oferecem independência, energia local, metais físicos e infraestrutura própria. Olha o padrão acontecendo de novo. E é exatamente aqui que a Tesla entra na história de uma forma que a maioria das pessoas ainda não entendeu. A maioria das pessoas ainda pensa na Tesla tipo como uma montadora de carros elétricos, né? Essa é uma leitura defasada, cara, antiga. Tá ficando pra trás com essa leitura aí.
O que a Tesla está construindo silenciosamente é a maior infraestrutura de armazenamento de energia do planeta. O segmento de energia da Tesla, o Tesla Energy, que engloba o Powerwall Residential e o Megapack Industrial, está crescendo a uma taxa de 180% ao ano, composta nos últimos 3 anos, ok? Só em 2024, os deployments de energia saltaram 113% ano a ano. No terceiro trimestre de 2025, a Tesla deployou 12,5 gigawatts-hora de armazenamento de energia, com margens brutas superiores a 30%. Isso está acontecendo, galera, no momento em que o mundo inteiro, literalmente o mundo inteiro, está percebendo que precisa de armazenamento de energia em escala industrial para conseguir integrar as fontes renováveis que vão alimentar os data centers de IA. A Tesla já lançou o Megablock, produto que combina 4 megapacks numa única unidade de 20 megawatts-hora. Está construindo uma nova fábrica no Texas para produção em escala. E o próprio xAI do Elon Musk, né, que está construindo data centers massivos, se tornou um dos maiores clientes de Megapack. Isso criou então, cara, um loop simbiótico. A empresa de IA do Elon Musk cria demanda por produto de energia do Elon Musk, que financia a expansão de capacidade da fábrica do Elon Musk, que supre a demanda dos data centers de IA do Elon Musk. Então repara na estrutura que está sendo construída aqui, entende? Carro elétrico que coleta dados de direção, software de direção autônoma que processa esses dados, data center que roda o processamento de IA, Megapack que armazena energia que alimenta o data center, painel solar que carrega o Megapack, rede de carregamento que conecta os carros. É um ecossistema de energia e mobilidade fechado, cara. E quem controlar essa infraestrutura vai controlar uma parcela significativa do sistema nervoso energético de países inteiros. Mas não é só a Tesla. O que está acontecendo é mais amplo. O mundo está entrando em algo que analistas chamam de superciclo de infraestrutura energética. A Oxford Economics calculou que o investimento em construção física de data centers nos Estados Unidos foi de 2 bilhões por ano em 2014. Em 2024 chegou a 35 bilhões, olha o aumento. A projeção para 2035 é de quase 60 bilhões por ano. E a Edison Electric Institute estima que suas empresas membros vão gastar entre 1,1 e 1,4 trilhão de dólares em capital até 2030, dobrando o que gastaram nos 10 anos anteriores. Então quem tem os recursos que vai alimentar essa infraestrutura vai capturar uma fração enorme desse valor. Vai pegar uma fatia gigantesca dessa grana. E é aqui que o Brasil entra, presta atenção. Não como coadjuvante, mas como um dos países mais bem posicionados do mundo no momento de virada histórica. Olha a posição do Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Segundo maior exportador de minério de ferro. É o segundo maior em reservas de terras raras do mundo, estimadas em 21 milhões de toneladas, atrás só da China com 44 milhões. Mais de 80% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis. E 12% de toda a água doce superficial do planeta está no Brasil. Em 2025, o governo americano lançou um programa chamado Warp Speed para minerais críticos, né? Uma referência direta ao programa que acelerou o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Qual o objetivo? O objetivo é criar cadeias de suprimento alternativas à China para os materiais mais estratégicos do planeta. Não pode deixar a China monopolizar, né? A gente tem que criar algo, né, que fique lá funcionando paralelamente. E o Brasil está sendo cortejado ativamente nesse processo. Por quê? Porque é um dos poucos países do mundo com reservas significativas de terras raras, com estabilidade política suficiente para parcerias de longo prazo e com a infraestrutura básica para desenvolver mineração em escala. Mas, Pedro, isso tudo é muito macro. O que isso muda para mim na prática? Tudo. Isso muda tudo. Porque pensa comigo, existe um gráfico que compara a confiança das pessoas no mercado de ações e a percepção das pessoas sobre a própria situação econômica nos Estados Unidos. Essas duas linhas andavam juntas por 30 anos. Recentemente, pela primeira vez em 3 décadas, elas divergiram drasticamente. A confiança no mercado de ações está no maior nível dos últimos 30 anos, até acima das leituras de 2000, né, que era notoriamente um período de euforia absurda. Ao mesmo tempo, a percepção das pessoas sobre a própria situação econômica está em níveis similares ao coração da crise financeira de 2008, ao pior momento da crise financeira de 2008. Como que isso é possível? A resposta está numa divergência muito mais profunda. Em 2010, o patrimônio real das pessoas, ou seja, né, corrigido pela inflação, isso que eu estou falando, cresceu aproximadamente 50%. Enquanto isso, o S&P 500 cresceu quase 300% no mesmo período. E o que acontece quando o mercado financeiro cresce 6 vezes mais rápido do que a renda real das pessoas? Quem tem patrimônio aplicado fica exponencialmente mais rico. Quem não tem patrimônio fica exatamente onde estava, enquanto tudo ao redor fica mais caro. E o que ficou mais caro de tudo? Moradia. Nos últimos 30 anos, a relação entre o preço de uma casa e a renda familiar média nos Estados Unidos dobrou. De 4 vezes a renda anual para 7 vezes. E aí, cara, como consequência, as pessoas gastam uma fatia cada vez maior da renda em moradia. Então sobra menos para investir. Os ativos continuam sendo comprados por quem já tem esses ativos e a desigualdade de patrimônio atingiu o maior nível nos Estados Unidos desde os anos 1920. O 1% mais rico detém hoje uma parcela de riqueza que só era vista antes da Grande Depressão de 1929. Historicamente, você sabe o que aconteceu em 1929?
O pico da desigualdade coincidiu perfeitamente com o topo do mercado de ações. Está acontecendo isso agora. O colapso que veio depois foi o que reverteu essa concentração de riqueza e abriu caminho para uma das mais prósperas eras da classe média americana. Só que o catalisador foi doloroso. Hoje a taxa corporativa americana está no menor nível desde os anos 1930. E a desigualdade de riqueza está no maior nível desde os anos 1930. Não é coincidência, ok? E os analistas que estudam esses ciclos, eles argumentam que a grande reversão vai vir quando as taxas corporativas finalmente subirem. E aí quando isso acontecer, os modelos mostram que os ativos financeiros vão precificar esse evento antes que ele aconteça. Exatamente como aconteceu em 1929. Mas o que a gente tem hoje, galera, é diferente, né, do que havia em qualquer ciclo anterior, por uma razão fundamental. A velocidade de tudo está muito rápida. A velocidade com que a IA está avançando comprime os ciclos históricos. O que levaria décadas para acontecer está acontecendo em anos. A crise energética que a IA está criando é imediata, é agora. O aumento de preço de energia já está chegando na conta de luz das famílias americanas. A EIA, né, a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, projeta que os preços de eletricidade vão continuar subindo acima da inflação, pelo menos até 2026. No PJM, né, que é o maior operador de rede elétrica dos Estados Unidos, os custos de capacidade adicionados pelos data centers de IA foram estimados em 9,3 bilhões de dólares para 2025 e 2026. Significa cerca de 18 dólares a mais por mês na conta de luz de famílias no Maryland Ocidental. 16 dólares a mais em Ohio. Isso parece pouco pra caramba, né? Mas é o começo e vai aumentar. Sam Druckenmiller, provavelmente um dos melhores investidores da história, com 30% de retorno anualizado por 30 anos sem um único ano negativo, disse recentemente que por muitos anos o macro não importava muito nas decisões de investimento, mas que acredita agora que o jogo mudou, que o mundo não funciona mais dessa forma. E até o final de 2024, a carteira dele era basicamente IA e NVIDIA. No começo de 2026, ele mudou completamente. Hoje a carteira dele está totalmente migrada para Japão, Coreia, Brasil e commodities, especialmente cobre e ouro. Isso é uma aposta clara contra o dólar, que eu falei. Essa não é uma mudança tática, é uma mudança estrutural. Então, pensa no que a gente tem até aqui. Um sistema global que rachou em 2022. Um dólar perdendo hegemonia. Bancos centrais comprando ouro em volumes recorde. Países construindo alternativas ao sistema de pagamentos americano. Os Estados Unidos presos numa armadilha de dívida que historicamente só tem uma saída, imprimir mais dinheiro. Uma revolução de IA criando uma crise de energia que ninguém esperava. Uma escassez de minerais críticos que levou 30 anos para ser construído e não tem solução rápida. Uma guerra no Oriente Médio que fechou o maior estreito de petróleo do mundo e quase dobrou o preço do barril. Empresas como a Tesla ali no sapatinho, silenciosamente construindo o controle da infraestrutura energética de países inteiros. Mistura tudo isso, cara. Tudo isso está empurrando trilhões de dólares em direção a ativos que não podem ser impressos, não podem ser congelados e não dependem da boa vontade de nenhum governo. Por isso que a galera está migrando para esses ativos. Agora deixa eu dar um mapa básico de como que esse ciclo se traduz em ativos reais. Não é recomendação de investimento, ok? Cada situação é diferente. É uma forma de você entender como pensar sobre o que está acontecendo. O ciclo de commodities se move em camadas. A primeira camada já se moveu, o ouro físico e os ETFs de ouro. Quem estava posicionado antes de 2022 já capturou boa parte desse movimento, né? A segunda camada, né, está se movendo agora, que é o quê? As grandes produtoras de commodities. Empresas ligadas a petróleo, minério de ferro, metais industriais. São os ativos que o capital estrangeiro compra primeiro quando quer exposição a emergentes e commodities ao mesmo tempo. E existe uma terceira camada que o mercado ainda não precificou completamente. As mineradoras de médio porte, com ativos em países com estabilidade política e metais estratégicos. Então aqui tem uma lógica financeira importante que a maioria das pessoas não conhece. Quando o preço do ouro dobra, o lucro de uma mineradora de ouro não dobra. Ele multiplica muito mais. Por quê? Porque os custos operacionais da mineradora são relativamente fixos, né? Para você minerar o ouro, sendo caro ou barato, é a mesma coisa. Então você imagina uma mineradora que extrai ouro lá com custo de $1.200 por onça. Com ouro a 2.000, a margem dela era de $800 por onça. Com ouro a 5.000, a margem dela é de $3.800 por onça. O ouro subiu 150%. A margem subiu 375%. É uma alavancagem natural que faz o preço das ações de mineradoras subir muito mais do que o próprio metal quando o ciclo está favorável. Isso é impressionante, cara. No ciclo de 2000 e 2011, o ouro físico subiu 660%. As mineradoras de ouro subiram 1.475%. Olha a diferença. Quase 2,2 vezes o desempenho do metal, cara. Subiu muito mais. Se esse padrão histórico de alavancar se repetir no ciclo atual, as mineradoras de ouro têm um gap, cara, potencial gigante em relação ao metal que ainda não foi precificado pelo mercado. Mas voltando ao cenário mais amplo, porque ainda tem uma peça, uma última peça desse quebra-cabeça que eu preciso colocar na mesa. E essa peça é que conecta tudo que a gente falou. O grande reset financeiro que a gente está vivendo não é um evento, é um processo. E esse processo tem pelo menos 4 cenários possíveis, dependendo de como as peças
se encaixarem. O primeiro cenário é o que a gente pode chamar de transição ordenada. O dólar perde hegemonia gradualmente ao longo de décadas. Um sistema multipolar emerge com o dólar, o yuan, o euro, talvez um instrumento lastreado em ouro, todos competindo como reservas globais. A riqueza migra para ativos reais de forma gradual. Os países que têm os recursos físicos que a IA e a transição energética precisam, crescem. O Brasil, a Austrália, o Canadá, países ricos em commodities estratégicas, se beneficiam. É doloroso, mas é gerenciável. O segundo cenário é o que a gente pode chamar de implosão da dívida americana. Os Estados Unidos chegam num ponto onde os juros da dívida consomem uma fatia tão grande da arrecadação que o governo precisa imprimir quantidades insustentáveis de dinheiro. O dólar perde valor aceleradamente, né? Rápido. Aí, a inflação volta com força. Os ativos financeiros americanos perdem muito valor em termos reais. Quem tem ouro, prata, commodities, ativos e moedas que não o dólar, sai muito melhor nessa aí. O terceiro cenário é o que a gente pode chamar de ruptura tecnológica. A IA avança tão rápido que reorganiza completamente a produção econômica. Países e empresas que controlam a infraestrutura de IA, os dados, os chips, o armazenamento de energia, esses países emergem como as novas potências dominantes. A Tesla controla a rede de energia, a Nvidia controla o processamento de IA, a Samsung e a SK Hynix controlam a memória que faz os modelos de IA funcionar. E aí, nesse cenário, quem está exposto a essas empresas e a essa infraestrutura captura valor de forma desproporcional. E quem ficou de fora paga mais caro por tudo, de energia até alimentação. O quarto cenário, o mais sombrio, é o que a gente pode chamar de conflito prolongado e fragmentação. A guerra no Oriente Médio se estende, mais rotas comerciais são perturbadas, a fragmentação do sistema de comércio global acelera, a inflação se torna um problema crônico nas economias ocidentais. Os mercados emergentes ricos em commodities se beneficiam no curto prazo, mas a instabilidade global cria volatilidade extrema. E aí, nesse cenário, preservar patrimônio se torna muito mais importante do que crescer patrimônio. Ouro, prata física, imóveis e localizações estratégicas, ativos e moedas de países com baixa dívida. Bom, a realidade, como sempre, vai ser alguma combinação desses quatro cenários. E ninguém sabe em que proporção vai ser essa combinação, sabe? Mas olha, você entender que esses são sim os vetores de força em jogo, te dá uma vantagem gigante sobre quem ainda acha que o mundo vai simplesmente continuar funcionando como funcionou nos últimos 20 anos. Mas, Pedro, isso parece muito grande, né? O que uma pessoa comum pode fazer com isso? A pergunta certa não é o que você pode fazer, é o que você pode deixar de fazer. Você pode deixar de manter 100% do seu patrimônio em ativos que dependem da manutenção de um sistema que está claramente sendo desafiado agora. Isso tá. Você pode deixar de ignorar que a energia vai ficar mais cara, que os alimentos vão ficar mais caros, que a inflação não é temporária, mas é estrutural. Deixa de ignorar isso, cara. Seja consciente disso. Você pode deixar de acreditar que o algoritmo do Banco Central vai resolver tudo, enquanto os bancos centrais do mundo inteiro estão dolarizando as reservas. Desvalorizando as reservas e comprando ouro em volume recorde. Peter, eu quero poder investir ouro. Como é que eu faço para investir ouro? Cara, você pode... Tem corretores que vendem ouro, mas você pode também investir em Bitcoin, como eu faço. Também é uma outra forma segura. Você pode investir, inclusive, por exemplo, Pax Gold, que é lastreado em ouro. É uma outra cripto que é lastreado em ouro. E eu indico a Coinbase para você de verdade. É a corretora que eu uso, ok? Eu não tô nem fazendo jabá. Isso aqui... A Coinbase nem tá sabendo que eu tô fazendo esse vídeo, de verdade. Vou deixar o link aqui embaixo, cara. Faz um cadastro na Coinbase. Dá uma olhadinha lá, a cripto se chama Pax Gold, mas outras criptos também são super boas nesses momentos, Por exemplo, Bitcoin, Ethereum. Eu invisto bastante nessas moedas também. Mas é interessante você também ter uma moeda lastreada em ouro, porque a gente consegue imaginar o que está acontecendo. Eu sei o seguinte, o ciclo de 2002 criou uma janela que durou aproximadamente 9 anos, de 2002 a 2011. Quem entrou no início multiplicou o patrimônio por 10 em dólares. Quem entrou em 2007, quando os manchetes já falavam em super ciclo, ainda ganhou dinheiro, mas ganhou muito menos. Quem entrou em 2010, na euforia do pico, perdeu. O ciclo atual começou. Você já perdeu parte dele, do início, ok? Mas a boa notícia é que ainda tem muito pela frente, muito. A manada não chegou, A onda não chegou completamente. Quando a manada chegar, talvez a janela já esteja se fechando. Por isso que eu falo que o momento bom para investir em cripto é agora, cara. Agora. Não deixa de fazer uma conta para você numa corretora, e eu indico muito a Coinbase. Para fechar, deixa eu te deixar um pensamento simples, que resume tudo que a gente falou aqui agora. O mundo, ele não acaba, ele se reorganiza sempre aprende a viver. E toda grande reorganização da história criou perdedores e criadores de riqueza na mesma proporção. A diferença entre um e outro nunca foi quem tinha mais dinheiro no começo, foi quem entendeu o que estava acontecendo enquanto a maioria ainda achava que estava tudo bem. Você acabou de receber esse entendimento.
agora você sabe que não tá tudo bem. O que você vai fazer com esse entendimento é a pergunta mais importante que você pode se fazer agora. Comenta aqui embaixo qual desses 4 cenários você acha mais provável. E se esse vídeo abriu tua cabeça pra uma visão que você não tinha, deixa um like, se inscreve no canal, porque eu e meu time, a gente passa semanas pesquisando, estruturando e produzindo esse tipo de conteúdo pra você. Seu like ajuda muito o canal a crescer e a gente a continuar trazendo análise desse nível aqui. Semana que vem a gente vai continuar mergulhando fundo nesse tema. Tem muito mais pra vir na semana que vem. Se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, fui!